pessoal, então a gente vai falar um pouquinho a respeito das consequências da colonização espanhola na América. Então vocês viram que desde o início os espanhóis eles tentaram controlar a organização desde a distribuição dos vice-reinos até a organização dos cabildos. E dentro dessa estrutura econômica e da estrutura política, nós vamos vendo que algumas classes, alguns grupos vão deter mais poder, no caso dos chapetones, e os crioulos, que são a classe social dos espanhóis nascidos na América, vão começar a disputar, vão tentar defender seus interesses. Então, a administração colonial espanhola, ela se dá, sobretudo, dentro da estrutura mercantilista. Então, vocês lembram que os espanhóis, desde o início da colonização, entraram em contato com metais preciosos. Então, a principal riqueza do mercantilismo são os metais. E dentro dessa estrutura, eles demoram um pouco, em 1540, para encontrar essas principais reservas de metais. Então, quais são as principais reservas? Primeiro, Potosí, que ficava na atual Bolívia, é uma das principais reservas de metais, de prata da América e do mundo, e Zacatecas, que ficava no atual México. Então, ao longo do século 16, 17 e comecinho, finalzinho do 17, comecinho do 18, os espanhóis vão se dedicar quase que exclusivamente à mineração. Vocês lembram que existem atividades que dão suporte à mineração, seja agropecuária, seja agricultura, mas eles exploram ao máximo essa atividade mineradora utilizando mão de obra indígena. Então vocês lembram que a principal mão de obra da América Espanhola é a mão de obra indígena. A partir do século XVIII, com o declínio da atividade mineradora, os espanhóis precisam organizar outras formas de renda, outras formas de conseguir explorar ao máximo. Lembrando que isso se dá através do pacto colonial. Então, o que é o pacto colonial? Até o século XIX, nós temos a organização de uma relação entre colônia e metrópole. Qual é a função da colônia no pacto colonial? A função da colônia é mandar produtos em geral, produtos tropicais, matéria-prima, e a metrópole envia para a colônia produtos manufaturados e cobra impostos, organiza essa estrutura. Dentro dessa organização da estrutura, vocês viram o quê? Nós temos a expansão da economia açucareira na América Espanhola por volta do século XVIII, ali próximo à América Central. Ali vocês viram que nós temos Cuba, Cuba é um dos principais centros de produção e produção de tabaco, que estava relacionada ao tráfico de escravos, e a produção de cacau na região da Venezuela. Uma das organizações mais importantes para a manutenção dessa economia colonial é a Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, desde o início, vai participar dessa expansão. Por quê? Vocês lembram que em 1517 nós tivemos reforma protestante lá na Europa? E a partir da reforma protestante, a Igreja Católica ela vai perdendo territórios. Ela precisa, de alguma forma, aumentar o seu número de adeptos. Tanto que vão surgindo várias ordens religiosas. Então, desde o início do século XVI, muitas ordens religiosas vão vir para a América Espanhola. Por quê? Espanha é um reino tradicionalmente católico. Então, as expedições também vão ser financiadas pela Igreja Católica. A Igreja Católica vai tentar atuar, sobretudo nos aspectos relacionados à questão da cristandade dos colonos. Então, ela não quer que esses colonos espanhóis que vieram para a América se desviem dos interesses, se desviem dos valores cristãos cultivados na Europa. Lembre-se que nós acabamos de sair da Idade Média, então esses valores espirituais deveriam ser mantidos. Então, controle espiritual dos colonos e mais tarde desses filhos dos colonos, para que eles se mantivessem católicos. E a catequização de indígenas. Então, a catequese vai ser muito importante como uma forma de controle e de pacificação dos indígenas, tá? Então, os indígenas vão
forma de controle e vão sendo inseridos na religiosidade católica. Então, a catequização é muito importante nesse processo. Lembrem-se o seguinte: catequização não se refere à catequese que vocês vão lá no domingo de manhã, tá? A catequese aqui é um processo de civilização, um processo civilizatório, de inserir esse indígena nos valores e nos padrões europeus. Então, aprender a se comportar, aprender a falar, nesse caso, o latim, que era a língua oficial para as atividades religiosas, e o espanhol. Então, o Bartolomé de Las Casas vai ser um dos sacerdotes, um dos religiosos que vai deixar vários registros a respeito da catequese dos indígenas. No início, ele tem uma postura diferente, mas aos poucos ele vai ser um dos defensores da causa indígena. Então, ele vai criticar a exploração, a violência. Então, em muitos dos seus textos, a gente vai poder ter a dimensão dessa violência, do genocídio indígena, tá? Então, a Igreja Católica é muito importante nesse momento. Além disso, outra atividade exercida pela Igreja Católica na América Espanhola foi a Inquisição. Então, a Inquisição é um órgão criado no final do século XV. Vocês lembram que a função da Inquisição era julgar os crimes de heresia. O que era heresia? Ser contra os dogmas da Igreja Católica. Então, muitos cristãos que vieram para cá vão ser acusados de heresia. E, inclusive, alguns espanhóis vão vir para cá para fugir da Igreja Católica, que eram os conhecidos cristãos novos. Então, o que eram os cristãos novos? Em sua maioria, eram judeus que se converteram ao cristianismo por conta da pressão católica, A gente sabe que muitos judeus foram condenados pela Igreja Católica por heresia, e eles vieram para cá para tentar fugir. Chegando aqui, vão tentar manter as suas práticas, os seus cultos, e vão ser acusados de heresia. Então, a gente vai ter o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, atuando, julgando esses crimes e, inclusive, condenando à morte muitos cristãos novos e, africanos acusados de heresia, pensando que os africanos também vão vir, para a América Espanhola como escravos, indígenas. Então, essa atuação também se dá no campo da Inquisição. Então, o que eu quero que vocês percebam? Essa transformação da colonização, que não é apenas uma forma de controle econômico e político, mas um controle cultural. Vocês lembram que na semana passada eu mandei para vocês algumas imagens, de quando os espanhóis chegaram na América, foram derrubando os templos astecas e incas e construindo igrejas no lugar. Então, esse controle cultural, ele também era necessário para que a longo prazo a gente pudesse manter o controle, da coroa espanhola aqui. E além disso, um dos fatores que eu quero que vocês observem vai ser a disputa entre as elites que se formam na América Espanhola. De um lado, os chapetones, que vão ocupar os principais cargos, que eram os descendentes de espanhóis, e de outro lado, os crioulos, que eram nascidos na América e também vão começar a entrar em conflito com os interesses da coroa espanhola. Então, essas são as características principais dessa colonização espanhola. Qualquer dúvida, gente, anotem, tirem suas dúvidas nas aulas